comecei a namorar com 15 anos de idade, que até hoje é o meu atual. Nessa época, com 15 anos, eu já era bem pra frente, bem saidinha e já tinha namorado 2 relacionamentos sérios, com 2 homens mais velhos que viviam uma vida muito errada, fazia coisas erradas. Já o meu namorado atual, ele tinha 16 anos, então ele era um ano mais velho do que eu e ele era o oposto de tudo que eu já tinha me envolvido. Ele era um cara completamente trabalhador, sim, com 16 anos de idade ele recebia tipo 2, 3 salários mínimos no mês. E ele não bebia, ele não fumava, ele era super quietinho. E às vezes ele pegava no meu pé, porque às vezes eu queria beber e tal, e ele não gostava. 3 anos e meio de relacionamento, eu comecei a sair mais, a beber mais, e ele vivia brigando comigo, né? E sinceramente eu não respeitava ele. Eu gostava de encher minha cara, às vezes eu fumava um cigarro e ele odiava. Ele falava pra mim que se eu não parasse de fumar, a gente ia terminar, porque ele não aceitava, ele tinha pavor de cigarro. Isso porque na casa dele todo mundo fumava, sem exceção. Ele trabalhava muito, só que com o tempo ele começou a mudar. Ele começou a beber socialmente, mais ou menos. E eu que fazia tudo que eu queria fazer. Com o tempo, tipo depois desses 3 anos, ele praticamente morava dentro da minha casa. Porque na casa dele, quase nunca a família dele estava lá. E como ele trabalhava muito, o tempo que ele não tinha de trabalho, ele queria ficar comigo. Então ele ia na casa dele só para tomar banho, trocar de roupa e voltava para minha casa. E nisso, depois que a gente mudou, começamos a morar junto, a gente passou pela minha gravidez. Minha gravidez foi linda, meu marido fez de tudo, cuidava muito bem de mim, do meu bebê. E ele sempre foi um tipo de homem que ele nunca foi muito aberto de me contar da vida dele, de me contar dos problemas, de me contar dos estresses do trabalho, entende? Ele sempre carregou isso sozinho com ele. Então eu nunca sabia o que estava acontecendo, porque ele não era um cara de reclamar. Até que nosso filho nasceu e fez 1 ano de idade. Quando nosso filho fez 1 ano de idade, junto com o aniversário, veio o pedido de demissão dele da empresa. Ele simplesmente pediu demissão e abriu uma empresa no mesmo ramo, só que fornecendo menos serviço, né? Começando de baixo mesmo. E nessa época, eu era assim, dondoca mesmo, era regalia pra cá, regalia pra lá. Eu saía, fazia compra, comprava roupa pra mim, pra ele, pro bebê, tudo com o dinheiro dele. Cabelo, eu só lavava no salão de beleza, eu não lavava cabelo em casa e tinha de tudo. Com o tempo ele começou a cortar essas regalias, né? Ele começou a tirar, e claro que eu não queria, e falei pra ele que então eu ia arrumar um emprego, porque eu queria continuar me cuidando e tendo meu luxo que eu gostava de ter, né? E nessa época eu não ajudava ele na empresa, porque como ele carregou sempre tudo muito sozinho, eu cuidava de mim e cuidava de outras coisas. E lá em casa era assim, como nós éramos o único casal que tinha casa independente, que a gente tinha as nossas conquistas, as nossas coisas, toda festinha final de semana era na nossa casa, todo final de semana. Isso me deixava desconfortável, porque além do povo ficar bebendo demais, eu tava com um menino pequeno, então era cansativo. Mas a gente tinha assim casais de amigos que ia lá pra casa, que tinha filhos, só que foi cansando. Até que chegou um dia que bateram lá no meu portão, era cobrança, e era uma cobrança de uma construtora lá da obra que a gente estava fazendo, que eu tinha dado dinheiro para ele pra gente poder pagar essa conta. Então por que não foi paga? De repente começou a vir dívida e dívida, dívida e dívida, e aí foi onde a casa caiu. Aí foi onde eu cheguei nele e descobri que a gente estava devendo até o rim, que eu não sabia nem o que fazer. Nessa época, nossa, eu desenvolvi um monte de problema psicológico. Meu marido começou a beber, começou a ser diferente do que ele era, e a gente entrou num estado assim, um colapso mesmo, sabe? Foi terrível, a gente não sabia como a gente sairia dessa. Foi quando a gente decidiu vender o carro para pagar as nossas contas, e acredite, não deu para pagar. Nisso, a gente se endividou pegando dinheiro emprestado com outra pessoa para comprar outro carro, e a gente foi devendo, e a gente foi entrando em crise, e ele foi ficando frustrado, e quando eu vi, gente, a gente estava completamente quebrado, nós estávamos falidos, a empresa não tinha dinheiro para voltar, a gente não tinha como recomeçar, a gente entrou, foi pro estaca zero de verdade. Eu fiquei muito magoada, eu tava assim, lá no chão, quando eu recebi a bomba de que o meu marido estava envolvido com cocaína. Aí pra mim, gente, foi o fim, assim, nossa, eu me senti muito mal. Aí eu briguei com ele, terminei, mandei ele embora de casa.